Fala galera, vim aqui resumir o que aconteceu enquanto eu jogava Terraria, né? Mostrar o que eu fiz por esses dias e o que tá acontecendo. Sendo sincero, acabou que eu também não fiz muita coisa, então é isso, né? Fiquem com esse vídeo de altíssima qualidade. Bom, assim que eu voltei do jogo, eu comecei a matar um bocado de Red Slime. E pra poder farmar dinheiro, porque acaba que eu tava necessitando. E nessa, o Red Slime é um boss fácil, que dropa bastante itens, o suficiente pra vender e pegar bastante dinheiro. Bom, depois disso eu fui lutar com um boss que, em minha opinião, no pré-hard mode é um dos boss mais difícil, a Queen Bee. Eu acho ela muito difícil por conta da mecânica dela, porém não impossível. Então cheguei lá, comecei a fazer a arena, e assim que eu terminei a arena, eu já me elevando um nível a mais, subestimei ela e fui lutar e acabei morrendo não pra ela em si, porém eu morri pra uma abelha que apareceu. Bom, eu resolvi pegar os itens para invocar ela porque assim eu conseguiria invocá-la na superfície. Só que aparentemente não se pode invocar a Queen Bee na superfície porque ela entra em modo de rage, em que ela fica mais forte, mais rápida. E acaba que ela entrou em modo de rage, eu não sabia que isso acontecia. E eu morri, eu pensei que tinha que estar só no bioma de jungle, mas acabou que ela entrou em rage e eu morri. Bom, eu decidi pegar as bandeiras das abelhas e dos slime que atira. Só que rapidamente desisti porque são muitos tipos de abelha, então cada tipo de abelha spawnando, eu tendo que matar uma por uma, resultaria em demorar para pegar uma bandeira só. E o o slime é bem chatinho de matar, então eu simplesmente deixei em minha mente só tentar lutar com ele. E é isso. Não ficar me preocupando em pegar a bandeira e só resolvi tentar lutar com a Queen Bee assim mesmo. Pessoal, esqueci de gravar a luta contra a Queen Bee, mas não se preocupem que um pouquinho mais na frente eu lutei com ela de novo para compensar que eu não gravei. Só eu fui tirar alguns moradores lá de cima, trazer o minerador e algum NPC que tivesse lá também, para poder colocar aqui para o vendedor começar a vender o teletransportador. Para assim eu conseguir teleportar tanto para aqui quanto para John na hora que precisasse. Pessoal, eu esqueci de gravar a luta contra a Queen Bee, aí então resolvi invocá-la de novo para poder lutar. Aí eu fui pegar o invocador e voltei para lutar com ela. Então, bora de Queen Bee. Quando você mata ela uma vez de summoner, fica muito mais fácil a segunda, terceira vez. Ainda mais que eu fiz a armadura e deu pra invocar mais algum minion, foi rapidinho matar ela de novo. Foi só pra gastar essa poção que eu tinha ainda. Depois que eu matei ela de novo, eu voltei pra casa pra poder vender os itens que tinha no meu inventário. Aí eu vendi tanto as espadas quanto o item de perito, o negócio de comer, uns capacetes, umas botas, os troféus, porque eu já tinha um. Bom, depois que eu vendi as coisas, eu fui em busca do Skeletron, que ele nasce nas dungeons, os dungeons nascem na extremidade do mapa. Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar a poção e seguir pra esquerda indo com a poção, porque eu pensei que ia ser mais fácil. Só que quando eu tava na metade da jungle ainda, eu acho, não sei, eu simplesmente caí e aí eu fiquei assombrado e não esqueci o que eu podia fazer e morri de queda. E como eu precisava saber se era na esquerda mesmo, eu tive que nascer e depois que eu nasci voltar o caminho inteiro, só que a pé, porque ou usava a poção pra ir pra esquerda ou usava a poção pra ir pra direita, né? Eu morri com a poção indo pra esquerda, então resolvi deixar a poção pra ir pra direita.
Aí foi uma luta arretada, teve muito bicho, bastante baú até no caminho. Peguei um bocado, peguei um Aglet. Por sorte ainda, um pouquinho lá na frente, fiquei indeciso nos baús. Aí na cagada, nessa que eu fiquei muito tempo nos baús, depois de um tempo andando, encontrei uma árvore. E nessa árvore tinha o que? Mais um priquito. E nesse priquito tinha o que? Um encantamento muito bom. Aí depois eu resolvi continuar o caminho, mas eu descobri que é pra direita a minha dungeon, então fiz o caminho inteiro em vão, só que eu tentei descer, né? Pra poder dizer assim, vou ver se eu pego a bota de andar sobre a água. Desci, né? Aí eu fiquei procurando uma coisa pra iluminar. Eu esqueci que eu tava com um negócio verde ali no slot. Aí eu fiquei tomando porrada, sem saber do que era. E quando eu vim ver era água viva, eu já tava morrendo e me afogando. Aí eu voltei pra casa. Depois disso eu fui pra direita pra ver se eu achava a dungeon e realmente tava lá. Em seguida eu fui começar a preparar a arena pra poder lutar com ele, né? Aí como começou a cair geleia enquanto tava no caminho, caiu muito, atrapalhou bastante fazer a arena. E nesse meio tempo eu fiquei imaginando se o Slime aparecer, né? Aí quem apareceu foi o Slime. Só que foi rapidinho matar ele, usei uma estratégia que é 3 pulos dele, um dash meu. Eu passo por baixo e foi fácil matar ele e depois vou ter que construir. Aí eu vou dar uma olhada na direita. Direita não tinha nada interessante, então eu vou ter rápido. E vou ter que quebrar a parte de cima para poder fazer a arena. Depois que eu quebrei uma boa parte, eu fui trocando tudo por plataforma. E subi mais plataforma. Fiquei pensando que teria que ir em casa buscar as coisas. Dei uma preguicinha, mas voltei. Fui para aproveitar o caixa de viajante. Depois que eu comprei, eu voltei até lá de novo e aumentei um pouquinho a arena. E de sacanagem eu só invoquei ele para brigar um pouquinho. Eu fiquei um tempinho brigando com o esqueletrão, mas não foi tanto tempo assim o suficiente. Acho que para quebrar uma mão e deixar ela tá completamente miada, foi só o suficiente para testar, para ver como que eu tava de regeneração. Tava tudo bom. Eu só precisava trazer as coisas de buff. E eu preciso invocar o exército Goblin, porque eu preciso do Goblin para poder reforjar as coisas. Que tô com muita pouca defesa nos acessórios, o acessório tá ruim. Tem coisa me dando crítico, eu nem consigo dar crítico ainda. Então tem que reforçar os acessórios. E eu preciso do Goblin pra isso. E pro Goblin eu preciso do exército Goblin. Então não tem como reforjar ainda, infelizmente. Depois que eu morri, eu fui pra jungle pegar minhas lanternas de coração e algumas fogueiras minhas que eu larguei tanto na arena de cima tanto na arena de baixo. Pra facilitar o caminho até a dungeon, eu resolvi fazer uma casa no deserto na direita. Por ele ser perto da dungeon, facilita muito a minha mobilidade, quando no futuro eu precisar passar na dungeon de novo, que eu sei que eu vou precisar, e outras coisas. Fiz as casas bem mais detalhadas do que as outras que eu fiz lá no meu local principal, porque essa aqui eu quis fazer mais bonitinha em formato de pote de bolo. Aqueles potezinhos pequenininhos, que você bota o bolinho que fica rodando, essas plataforminhas. Uma casa bem chatinha de fazer, porque eu não sou uma pessoa de fazer casa com decoração. Fiz a casa, botei umas cercas embaixo para poder fazer como se fosse o rodapé da casa. Depois que eu botei a cerca, vi que tinha como fazer tipo uma arvorezinha no bichinho, fui fazendo isso de um em um. Depois que eu terminei isso, eu só chamei os dois pra vir morar cá e me sair depois. Quando eu cheguei na arena para lutar com o Esqueletrão, eu percebi que tinha como puxar mais pra esquerda. Eu fui quebrando as partezinhas de terra que tinha ali, depois fui trocando tudo que era de plataforma no chão por terra. E depois fui crescendo a plataforma até a esquerda, lá na frentão. Aí quando acabou minhas terras, eu terminei tudo com a plataforma. E subi isso 2 camadas, tanto uma mais baixa e outra mais alta, que eu cresci a terceira plataforma, até chegar lá no final. Depois fui explorando as lanternas, depois fogueira. E fiz isso usando 2, porque já era o suficiente. Esperei um tempo para comprar o pilar do deserto. Depois que eu comprei o pilar do deserto, fui um pouco em busca de pegar o pilar normal. Não consegui, eu fui depois pegar o pilar da caverna, para quando eu quisesse vir no réu, porque na instante eu vou vir. Construí uma casa pro taverneiro, porque tinha gente demais no lugar onde todo mundo fica. Depois tentei ver se alguém vendia, não vendia. Depois eu fui explorar mais a direita do mapa, encontrei 4 árvores. Nessas árvores eu encontrei um túnel gigante, nunca tinha visto um túnel tão gigante assim. Fui pegando os baús, tudo que tinha por lá, coletei bastante poção, moeda, ouro, achei bota, achei aglet, que também é bem importante. Só não apareceu o que eu queria, uma evasão Goblin. Que até agora eu espero essa invasão, porque eu não consigo usar o Goblin. Não aparece o Goblin no meu mundo se eu não lutar contra essa invasão.
Fiquei um tempinho esperando, logo o velho permitiu amaldiçoar ele, invoquei ele e fui matar o Skeletron. O Skeletron, sendo sincero, eu acho uma luta bem paia. Ele era pra ser o último boss do jogo no começo, mas hoje em dia, como eu tenho uma técnica pra lutar com ele muito simples, eu acho ele bem paia a luta contra ele. Chega, não vou nem me esforçar pra deixar uma luta interessante. Porque ele tem uma coisa, quando você quebra a primeira mão, daí em diante ele começa a tirar uns crânios. Eu no meio da luta, eu esqueci desse detalhe, aí eu acabei tomando bastante hit ainda. Só que depois que eu lembrei qual que é a técnica pra poder praticamente ficar imortal na luta contra ele. Porque ele não vai te acertar mais nenhum hit. É você usar o coisa de slime, pular por cima dele, cair do outro lado, ir por baixo e fazer isso em sequência. Óbvio, quando ele ainda tá com uma das mãos, fica muito chato fazer isso, porque simplesmente ele ainda tem uma mão pra te dar uma tapa quando você for fazer esse salto. E ele fica com a mão levantadinha pra cima, então é bem chatinho fazer esse salto. Só que depois vocês quebram as duas mãos, praticamente vira lutar contra um King Slime. Só que um King Slime que atira uma cabeça e fica voando atrás de você. É bem paia a luta contra ele, sendo sincero. A luta dele é mais fácil do que parece, mesmo ele sendo um boss muito complicado e muito importante. Que nem vocês vão ver, depois que eu quebrar essa primeira mão, que ele tem uma coisa de escudo, eu vou começar a fazer essa técnica de ficar pulando e rodando. Comecei a ficar fazendo isso infinito. Ele não me dava dano e eu dava muito dano, porque tinha tanto os meus minions pra bater. Tinha poção de se ele me acertasse, ele me tomava dano. E tinha meu chicote. Pronto, fiquei batendo nele assim. Depois depois que eu quebrei a segunda mão, praticamente foi minha mão com açúcar. Porque ele tomava muito dano, eu não tomava dano. E a gente ficou nessa. E o rodopiava, e ele apanhava até a hora que ele morreu. Aqui em diante chega, não vou nem comentar nada e resumir bastante a luta, porque ele é fácil. Somente isso, ele é fácil de lutar contra. Come build that wall until it's done. But now you've got nowhere to run. So build that. Assim que eu matei ele, eu nem pensei muito o que eu ia fazer depois. Eu só fui direto pra dungeon, porque eu queria pegar logo os outros pra fazer um novo chicote. E depois pra procurar a mesa de feitiçaria pra poder pegar o quinto minion. Só que eu só achei a mesa de alquimia, encontrei o escudo de cobalto. Coisas que eu normalmente não uso. E acabei morrendo por burrice minha de novo. Caí em cima do bicho e morri. Assim que eu voltei pra casa, eu fiz a casa do pintor, porque ele não gosta de morar ali onde todo mundo tá. Eu fiz a casa dele. Depois eu fui na dungeon de novo pegar os itens que eu dropei depois que eu morri. Pra poder depois disso eu me preparar mentalmente pra começar a fazer a arena do All of Last. Enjoado de estar mexendo na dungeon, eu fui direto fazer o caminho pro All of Last. Eu comecei fazendo pela direita, fui pegando alguns itens, alguns barris, coisas dropadas. Assim que eu terminei, comecei a construir pra esquerda. Tomei a poção pedra de obsidiana, porque tinha muita lava no caminho, muitos slime spawnando, então tomei a poção pra poder parar de tomar dano de lava. Fiz a casa do guia pra poder spawnar um palito de carne jogando o guia na lava. Enjoado de estar mexendo na dungeon, eu fui direto fazer o caminho pro All of Last. Eu comecei fazendo pela direita, fui pegando alguns itens, alguns barris, coisas dropadas. Assim que eu terminei, comecei a construir pra esquerda. Tomei a poção pedra de obsidiana, porque tinha muita lava no caminho, muitos slime spawnando, então tomei a poção pra poder parar de tomar dano de lava. Fiz a casa do guia pra poder spawnar um palito de carne jogando o guia na lava. Voltando um pouco, eu encontrei um demônio com um boneco voodoo. Com esse boneco, a gente consegue invocar o palito de carne arrumando ele na lava, que faz invocar bem mais fácil. Então eu fui invocar o parede de carne, né? Confiante que eu ia ganhar. Nessa que eu invoquei ele, nessa boa confiança. Foi uma luta até boa, pode-se dizer. Dei bastante dano nele, ranquei mais da metade da vida, só que eu morri bem besta. Sabendo que na direita do mapa spawna os goblins e deles dropam um ponto farrapada, resolvi invocar o exército do goblin, porque o exército do goblin faz spawnar o goblin. Derrotando ele, procurei por muito tempo, quase 3 horas procurando, por incrível que pareça, não achei. Então resolvi matar o minhocão de novo, para poder pegar mais escama, e com essas escamas fazer uma bolsa, que é praticamente um segundo inventário, pode dizer. Nessa que eu lutei contra ele, eu caí num buraco tão fundo que eu nem sabia que tinha como a corrupção crescer tão para baixo assim. Possa não parecer, mas eu caí muito no mapa, muito. Se eu não tivesse com a ferradura, eu tinha morrido. Aí eu peguei a bolsinha.
Após encontrar o Golem, eu fiz o reforço de tudo, enquanto peguei reforço de meu machado, chicote, acessórios e várias coisas. Resolvi invocar o parede de carne arrumando um guia na lava, que é uma forma bem mais fácil do que tentar pegar o boneco voodoo. Assim, arrumando ele na lava e spawnando parede de carne. Fui na intenção de tentar ganhar a luta com ele, mas aparento não estar tão forte o suficiente por ter tentado várias vezes e não consegui matar ele assim tão fácil. E fiquei sem arena e acabei morrendo. Normal, acontece, eu só não cresci a arena demais o suficiente. Sabendo que minha arena tava pequena, resolvi crescer a arena mais pra esquerda porque era o meu lado menor. E invoquei ele de novo, tentando matar ele, pensando que só aumentando um pouquinho já ia resolver, mas acabou que eu morri de novo, né? Não tinha o que fazer. Então eu invoquei a arena bastante mais pra direita pra ficar maior. Nessa tentativa foi uma boa tentativa, só que eu comecei com muita pouca vida, o que me desesperou no começo e me fez dar bem menos dano do que eu deveria dar. E eu cheguei bem pertinho de matar ele, mas eu morri. Então resolvi ir na dungeon ver se eu encontrava a mesa de feitiçaria para aumentar minha quantia de minion e também meu DPS. Peguei o bolo com a garota de festa porque ele vai me dar buffs. E reparei que a armadura de obsidian é melhor do que a armadura de abelha. Fui no médico bruxo porque eu vi que ele tava vendendo o colar de pigmeu, mas ele parou do nada, não sei porquê. Voltando pro réu, encontrei um cara voodoo e peguei o voodoo dele e resolvi lutar contra o parede de carne. Então, bora de parede de carne. Quando eu matei ele, eu percebi que tinha me dropado a montaria dele, que é uma montaria muito boa pra lutar contra os bosses. E logo em seguida abri meu inventário pra usar o coração. Voltei pra jungle pra comprar o colar de pigmeu. Fui pro bioma de gelo tentar fazer uma mini base, sair do jogo pra quando voltasse, se tivesse a tempestade, eu pegar logo o cristal de gelo, mas tive um azar, acabou que um fantasminha entrou enquanto eu tava ali. Que os bichos agora dão muito dano. Nessa aqui o fantasminha entrou dentro daqui. Eu distraído, nem reparei muito bem. Acabou que eu morri. Porque ele me deu 2 tapinhas, tá? Não com muita vida, acho, não sei. Tomei 2 tapinhas e morri. Essa foi minha aventura de quase 19 horas no pré-hard mode. E partiu agora o hard mode, né? Onde fica bem mais difícil.